paz do Senhor, meus irmãos, e uma boa noite para aqueles que também estão ouvindo a palavra de Deus através desta live. Graças a Deus, mais um dia o Senhor tem nos concedido para estarmos aqui louvando o seu nome. O mundo parece parar, mas a obra do Senhor ela não para. Nós vamos continuar buscando ao Senhor nesta noite, culto de ensino da palavra de Deus. Deus tem uma palavra para a sua vida. A igreja é o sal da terra e é a luz do mundo. Por isso nós não podemos parar. Por isso é que precisamos estar fazendo o nosso trabalho, que é adorar a Deus, e é servir a Deus em espírito e em verdade, cumprindo o nosso papel, iluminando a este mundo, também sendo sal para salgar esta terra, temperar. Nós somos aqueles que Deus escolheu para a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir que você fique aposto aí. Vamos fazer uma oração. Nós vamos iniciar o nosso culto de louvor a Deus, o culto de ensino. Eu quero pedir que você esteja pronto aí, para nós podermos então orar a Deus, para que Ele possa receber o nosso culto a Deus, para que Ele possa olhar para você que está aí adorando a Ele, e Ele possa responder aquilo que você tanto pede e necessita. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Deus eterno e Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que tu és para nós. A tua bondade e a tua misericórdia não tem fim. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque tu é aquele que nos deste vida. Tu é aquele, Senhor, que estás pronto, Senhor, em todos os momentos. Senhor, és um socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Deus maravilhoso, por isso, Senhor, nós aqui estamos em agradecimento a ti, ó Deus. Podemos te louvar, podemos bendizer o teu nome, Senhor, porque tu és digno de toda honra e glória e todo louvor. Pai eterno, olha para todos nós que estamos, Senhor Jesus querido, aqui presencial, Senhor, na tua casa, e aqueles também, Senhor Jesus querido, que estão, Senhor Jesus querido, virtualmente aqui também. Pai eterno, nós te pedimos, Pai, derrama das tuas bênçãos, fala conosco. A tua palavra, a tua voz é o suficiente, Senhor, para confortar os nossos corações. Nós queremos, Senhor, aproveitar e pedir a ti, Senhor Jesus, que olhe, Senhor, para aqueles que estão enfermos, ó Pai querido, mas que estão ansiosos para ouvir a tua palavra. Pai eterno, desce, Senhor Jesus querido, com o teu poder, Senhor Jesus, com a cura que vem de ti. Deus eterno, nós te louvamos, te bendizemos, nós te agradecemos para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar o nosso culto ao Senhor Jesus, louvando a Ele com os nossos hinos da harpa. Um dos nossos hinos, o hino de número 147, servir a Jesus, é o nosso papel. Estamos aqui nesta terra apenas por enquanto para servir a Ele, para sermos o sal da terra e a luz deste mundo. Nós vamos louvar a Deus com este hino. Peço que você abra sua harpa também, aí na sua casa, hino de número 147, vamos adorar ao Senhor. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz. Tenho com o povo de Deus comunhão, e dos
meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dai-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venha receber. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Aleluia! Servir a Deus é o melhor que nós podemos fazer enquanto estamos nesta vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda o hino de número 273 da nossa harpa cristã. A harpa cristã tem hinos maravilhosos que nós podemos, é como se fosse uma oração, como se fosse um falar com Deus. Então aproveite este momento que você tem para adorar o nome santo do Senhor. Só a ti recorrerei, é o nome, é o título deste hino. Só a ti recorrerei, um refúgio encontrarei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louve ao Senhor com o melhor que você puder. Aleluia. Quer nas trevas, quer na luz, só a ti recorrerei, só a ti, meu bom Jesus, e socorro acharei. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei, só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Quando lutas, penas, dor, neste mundo encontrar, eu te buscarei, Senhor, e virá me consolar. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei, só em ti,
refúgio encontrarei quando grande tentador a minha alma combater. Pela graça do Senhor, todo mal hei de vencer. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Fortes lutas eu terei neste mundo enganador, mas socorro acharei em ti, ó Senhor. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Aleluia! Não há outro onde você pode encontrar o refúgio do Senhor, somente em Jesus. Somente em Jesus você pode encontrar o refúgio para a sua vida, para aquilo que você necessita. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor, Ele tem nos concedido em podermos estar em Sua presença. E na presença do Senhor há abundância de alegria. Louvamos a Deus pela sua vida. Os irmãos que têm nos acompanhado pela rede social, Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a todos aqueles que estiverem à sua volta, que a bênção do Senhor o cerque e que a sua casa esteja coberta com as potentes mãos do Senhor. Gostaria de fazer a leitura da palavra, Mateus capítulo 5, versículo de número 13 ao 16. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16 é o tema do nosso culto de ensino nesta noite. E eu gostaria que vocês, glória a Deus, irmã Raquel, Deus abençoe irmã Raquel, saudade, glória a Deus, irmã Raquel, a bênção do Senhor, Deus abençoe sua vida, viu irmã Raquel, saudade da irmã também, saudade dos irmãos. Estávamos até conversando aqui antes um pouquinho da oração e do culto, a respeito da saudade dos irmãos, mas sabemos que muito em breve nós estaremos juntos, em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar-se fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, nós hoje queremos ministrar um tema para este ensino. Terminamos sobre as 7 igrejas na Ásia, mas vamos dar continuidade
falando a respeito sempre da igreja. Pode se assentar os irmãos aqui na igreja. Falando sempre a respeito da igreja. Por quê? Porque é um tempo que eu posso dizer para você que está aí nos acompanhando, a todos os irmãos, é um tempo difícil, um tempo que a igreja de Jesus, ela precisa depositar totalmente a sua confiança no Senhor. É um tempo de um processo onde eu tenho certeza que nós passaremos e cantaremos o hino da vitória. É um tempo que mexe muito com o psicológico do ser humano. É um tempo que, infelizmente, se nós não estivermos ligados em Deus, nós não suportaremos. Mas tudo isso, como nós vemos na palavra do Senhor, é um processo de Deus para nos aproximarmos dele e entendermos o projeto que ele tem para a nossa vida aqui na terra. Eu tenho certeza que é só uma fase, é só dias onde o Senhor dos Exércitos fará com que a sua igreja cante o hino da vitória. Aleluia. Mas é nesse tempo que nós aprendemos a respeito da palavra do Senhor, que é nesse tempo que verdadeiramente Deus ele vai usar a sua igreja. A igreja que é uma agência do reino de Deus no mundo. A igreja que está no mundo, mas não é do mundo. A igreja que ela tem uma origem diferenciada. Uma missão que não é totalmente, não é 100% natural. Por isso que essa igreja, ela não foi edificada por nenhum homem normal ou natural, mas é uma igreja que foi edificada pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja que é edificada, nós que somos edificados, plantados e ligados na videira verdadeira, nós como igreja precisamos entender que não somos uma instituição puramente humana. Porque se pensarmos que somos apenas uma instituição, porque temos apenas um CNPJ, nós não suportaremos e não faremos a diferença. E se existe algo que vai glorificar a Deus, e se existe algo que vai exaltar o nome do Senhor, é esta igreja que Ele mesmo edificou, fazer a diferença neste tempo do fim. Porque é assim que nós precisamos acreditar, entender que nós somos a geração do arrebatamento, entender que Jesus está às portas e que é nesse tempo que nós estaremos influenciando o mundo com o poder da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. A igreja que está firmada em Cristo, a igreja que caminha para a glória, a igreja que o próprio Jesus, ele vai dizer que sobre ele essa igreja estava sendo edificada. Essa igreja, ela vive e precisa viver na contramão do mundo. Enquanto o mundo ele vai numa marcha célere, infelizmente para a perdição, rumo à perdição, a igreja ela caminha para o céu de glória. A igreja caminha na contramão. Enquanto o mundo ele vai de uma forma desenfreada, infelizmente, a cada dia que passa, mais aqueles que não são filhos de Deus caminham de uma forma desenfreada para o pecado. É nesse tempo que Deus ele vai levantar a igreja como aproximadamente 3 figuras neotestamentárias, mas que eu quero falar apenas de 2 para os irmãos. 3 porque é sal, a luz e o perfume, que a Bíblia vai dizer quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Mas eu quero falar
com os irmãos a respeito de duas figuras hoje. A igreja com duas características: a igreja como sal, a igreja de Cristo como luz. Essa igreja que o próprio Jesus, ele fala num dos maiores sermões que alguém poderia falar ou montar. É sobre isso que nós iremos falar nessa noite com os irmãos. A igreja como sal, a igreja como luz. Pastor, eu já ouvi muitas vezes a ministração da igreja como sal, a igreja como luz. Glória a Deus por isso. Porque quanto mais nós ouvirmos, mais nós iremos influenciar a nossa geração. Quanto mais nós ouvirmos a palavra do Senhor, mais nós não seremos influenciados pelo mundo. Quanto mais nós ouvirmos a falar desta palavra, mais nós faremos a diferença nessa terra. Viver do mesmo, muitas pessoas já estão acostumadas. Viver igual todo mundo vive, muitas pessoas já estão acostumadas. Por isso eu e você precisamos viver e fazer a diferença. Por isso nós, igreja do Senhor, nós que fomos chamados e vocacionados para um propósito maior. Nós que fomos chamados, qual é o propósito maior da igreja, pastor, na face da terra? O propósito de João o Batista, por causa do batismo. João, o propósito de João era pregar e mostrar para aquela geração, para aquele povo, que o reino de Deus estava próximo. E como é que aquelas pessoas trariam e receberiam o reino de Deus? João, ele vai ensinar aquele povo dizendo: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João vai dizer que para que o reino dos céus fosse estabelecido na vida daquele povo, era necessário o arrependimento. E o interessante é que essa mesma palavra ainda continua sendo pregada nos dias de hoje. Ela precisa continuar sendo pregado se nós entendermos que Jesus está às portas e que Jesus muito em breve voltará. Glória a Deus. Mas se João foi o arauto que fez a diferença, preparou o caminho para o Messias, a igreja de Jesus precisa também ser o arauto, que muitas vezes não vai poder abrir a boca, mas a sua presença na face da terra já fará uma grande diferença. Aleluia. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Muitas vezes a sua presença não é na fala, mas a sua presença é no testemunho. Para quê, pastor? Para que o reino de Deus, ele seja determinado, para que o reino do Senhor venha a ser aparente nesta terra. A igreja de Jesus precisa fazer a diferença. E se você puder dar um glória a Deus, dê um glória a Deus por isso. A igreja que Jesus, no Sermão da Montanha, o interessante é que no Sermão do Monte, quando Jesus ele começa, no Sermão do Monte, capítulo 5, Jesus ele vai tratar do caráter dos discípulos, ou do caráter da igreja. E aqui no capítulo 5, versículo de número 13 em diante, Jesus ele não vai tratar do caráter, mas sim do comportamento. Primeiro ponto, Jesus trata do caráter dos discípulos ou da igreja, e depois Jesus vai falar do comportamento, de como os discípulos e como essa igreja viver, como nós vivermos como igreja nesta terra. Jesus vai nos mostrar a respeito da situação da época no Oriente Médio. Jesus vai mostrar através de figuras de ilustração de como o povo na Palestina vivia e como a igreja na atualidade precisa viver através destas figuras. Jesus mostra que é possível nós sermos como sal e nós sermos como luz para este mundo que está infelizmente perdido ou na perdição. Primeiro ponto, Jesus ele vai falar sobre algo, uma palavra grega, mas definida, dizendo: vós sois o sal da terra. Repare que Jesus aqui,
nesse maior sermão que a Bíblia pode conter, ele não vai dizer que outras pessoas serão. Ele vai dizer para os seus discípulos: vós sois, pronto, ninguém mais. Vós sois o sal da terra. Ou para a igreja: vós sois, igreja, o sal da terra. Quem for o meu discípulo será o sal desta terra. Pronto, mais ninguém. Ou seja, para ser o sal, para ser a diferença, a igreja como sal, Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus vai dizer que a igreja como sal desta terra, ela foi chamada para inibir, foi chamada para inibir a corrupção que infelizmente tem assolado o globo terrestre. A igreja como sal, ela foi chamada, se o sal que Jesus falou, ele serve para conservar, servia na época de Jesus para conservar os alimentos, porque não havia refrigeradores na época. Então Jesus usa o produto na qual o povo entenderia a sua forma de falar, e a forma que o povo entenderia de preservação, de manutenção, era na época o sal. Jesus ele vai dizer: olha, se vocês quiserem se vocês quiserem preservar aquilo que eu estou fazendo, se vocês quiserem preservar o meu reino nessa terra, se vocês quiserem preservar o meu reino, é necessário você ser como sal. Porque se não for assim, por que Jesus estava dizendo isso? O interessante é que a palavra de Deus sempre ela é atual, porque a Bíblia vai dizer que havia corrupção no templo de Jerusalém. A corrupção era tão grande que Jesus, num certo dia, chega, passa, olha a situação do templo e volta. Primeiro ele passa e vê, depois ele volta. E quando ele volta, ele chega derrubando a mesa dos cambistas por conta da corrupção que havia, por conta do mal que havia no templo, por conta do mal que Jerusalém estava presenciando e vivendo. E Jesus sabia de tudo isso, tanto é que quando Jesus aparece, os judeus achavam que Jesus era o libertador deles, dos romanos, e não o libertador espiritual. Os próprios discípulos, alguns achavam que Jesus tinha vindo apenas como libertador terreno, quando na verdade no final ele vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Aleluia. Eu vim trazer um reino para vocês, eu vim estabelecer um reino que vocês não entenderam. Eu não estou preocupado com as coisas deste mundo, mas o meu reino foi estabelecido através da minha presença aqui. Mas quando Jesus ele vem falar isso, ele vem falar para aqueles discípulos dizendo: olha, é necessário vocês como os meus representantes, é necessário vocês como igreja influenciarem, porque a corrupção já estava estabelecida em Jerusalém. A corrupção já estava estabelecida no meio do povo de Israel. Se o sal tem o poder de preservar a decomposição, e também é um produto ou um elemento antisséptico, né? Que inibe o processo da corrupção, a igreja de Jesus é uma força preventiva deste mundo ou no mundo. A igreja não é apenas quatro paredes. A igreja é aquela que Deus chamou para inibir aquilo que infelizmente tem trazido mal para muitas pessoas e para aqueles que se dizem a própria igreja de Jesus. A igreja como sal é aquela que faz a diferença, muitas vezes sem ser presenciado. Por que, pastor? Porque o sal você só sabe da presença dele quando você se alimenta do produto na qual ele foi colocado. Você só vai saber que foi colocado sal após você ingerir o alimento.
Se você não ingerir o alimento, você não vai saber que foi colocado sal, sim ou não. Ele vai estar até sendo cozido, mas você não vai saber. O interessante é que Jesus usa uma figura de linguagem atual. Quando Jesus ele vai falar a respeito da conservação ou do elemento essencial para a conservação da carne na época, e como hoje também é feito, né, o bacalhau através do sal. Quem conhece a carne e nos produtos do norte, que é muito conhecido, né? A carne de charque, acho que é conhecido, é isso? Que é colocado bastante sal, não é isso? Para manter, não pode colocar no refrigerador, é no sal, para poder manter, para virar carne de charque. Eu acho que é isso, desse jeito que é conhecido, né? Vocês podem me ajudar aí? É isso, né? Carne conhecida como a carne seca para nós aqui. Então veja bem, e é muito boa. Quem é que não gosta da carne seca? Só que precisa deixar de molho para tirar o excesso do sal. Porque se deixar ela do jeito que ela vem, infelizmente, você não vai conseguir comer. Se você comer, você vai tomar toda a água que tem na cidade depois, porque o sal está demais. Mas é necessário passar pelo quê? Por um processo. Então, o sal mais, ele precisa ser na medida. Glória a Deus. Então Jesus ele vai comparar a igreja, Jesus ele vai usar a igreja, Jesus ele vai dizer, olha, a igreja, a presença da igreja na terra é necessária. A presença da igreja no mundo é necessário. Se a igreja não existisse, o mundo, imagino que o mundo já teria sofrido se a igreja não existisse. Pensa comigo, essa igreja como sal desta terra, a igreja como sal neste tempo. Se a igreja não estivesse nas lives com o mal que o coronavírus está causando, eu estava conversando com os irmãos que o mal maior não é nem o vírus, mas sim o psicológico das pessoas. Imagina se infelizmente não houvesse a igreja para influenciar, sem a igreja estar nos templos. Imagine se não fosse a igreja como influenciador ou influenciadora, sem estar nos templos, mas influenciando através das redes sociais, através de um telefonema, através de uma mensagem. Olha só, sem alguém perceber, lá está a igreja, aleluia. Sem alguém prestar atenção, lá está a igreja. Por isso Jesus ele vai dizer, olha, vós sois o sal desta terra, vocês são o tempero para esta terra, aleluia. Se a igreja sair, ou se a igreja mudar, essa igreja não pode mudar. Por quê, pastor? Porque o sal não recebe o sabor do produto no qual ele é colocado. Você coloca o sal em uma salada, interessante que o sal não recebe o que está no alface, o que está no tomate, mas é o tomate e o alface e os produtos que estão ali que recebe o sal. O que é isso, pastor? Jesus está nos ensinando que se o sal não recebe o sabor dos alimentos, ele não recebe. É os alimentos que recebem sabor através do sal. Assim precisa ser a igreja. A igreja não pode ser influenciada. A igreja precisa ser o sabor para este mundo. Aleluia. Em um tempo onde a corrupção tem aumentado, em um tempo onde infelizmente o ateísmo tem tomado conta, em um tempo onde a filosofia tem tentado dominar até mesmo nossos púlpitos, em um tempo onde as pessoas têm dado voz a ateístas, em um tempo onde as pessoas têm dado voz a filosofias humanas, em um tempo onde ideologias têm sido maior do que a presença da palavra de Deus, a igreja de Jesus precisa continuar fazendo a diferença. Em um tempo
onde as ideias do homem parece que são maior do que aquilo que a palavra diz. Ideologia de gênero, em um tempo onde infelizmente, se nós como igreja não atentarmos para a volta de Jesus, se nós como igreja não formos o sal, porque infelizmente muitos como igreja já têm se corrompido a ponto, ao invés de temperar para ser o tempero para este mundo, tem recebido o sabor do mundo para a sua vida. É nesse tempo que Jesus ele separa e conta com a igreja. Aleluia. É neste tempo que Jesus ele vai trazer à tona quem é sal e quem já perdeu o sabor. Olha só, meus irmãos, a igreja como sal, ela não pode perder o sabor. Quando Jesus ele vai dizer assim: olha, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Ou seja, se a igreja não tiver a essência de Cristo na terra, qual é o tempero que essa terra vai ter? Não basta estarmos na igreja, não basta sermos chamados de igreja, precisamos ter a essência de Cristo na nossa vida. Aleluia, aleluia. Porque senão seremos sal, porque o sal, para ser chamado insípido, ele não deixa de ser chamado de sal. Ele continua sendo sal, mas ele não tem sabor, mas o nome continua sendo sal. Eis aqui um problema grave. Quanto tem aumentado aí o índice do cristianismo no mundo? Muitos têm dito que a igreja, os evangélicos têm crescido, mas crescido como? Se hoje, infelizmente, qualquer tipo de igreja, ou qualquer tipo de pessoas, ou qualquer porta que se abre pode se chamar igreja, até mesmo igreja, infelizmente, que vem da ideologia de gênero, é chamado de igreja. É nesse tempo que Jesus ele chama para dizer assim: olha, existe uma diferença, a diferença do sal, que ainda tem sabor. Ei, deixa eu abrir um parênteses aqui. Se nós somos esse sal, se nós somos a igreja de Jesus, que fomos chamados para fazer a diferença neste tempo, que fomos chamados para viver não filosofia do homem, não, nós somos chamados para fazer a diferença neste tempo, para não viver como todo mundo vive, porque viver como todo mundo vive é fácil, mas Jesus nos chamou para fazermos a diferença e sermos diferentes nesse mundo. Nós temos que ser chamados do sal, que continua sendo o principal tempero para esta terra, meus irmãos. Aleluia, aleluia. Por quê? Porque Jesus vai dizer: se o sal for insípido, para que mais ele serve? Se não para ser pisado pelos homens. Para quê? Sabe por que Jesus disse isso? Porque o sal, no templo de Jerusalém, existia depósitos, porque havia comércio. E o sal que era insípido, diferente do que muitos acham, no Oriente Médio também acontecia de cair neve. E quando caía neve no templo, no pátio do templo, ficava muito liso e as pessoas caíam, escorregavam e caíam no pátio do templo. Então o que as pessoas que trabalhavam no templo faziam? Ali havia um comércio. Eles jogavam aquele sal que era insípido, eles pegavam aquele sal que não tinha mais sabor, eles espalhavam o sal no pátio do templo para as pessoas pisarem, e as pessoas pisavam e não escorregavam. É por isso que Jesus vai dizer, olha só, por isso Jesus vai dizer:
Se o sal não tiver sabor, para que mais ele vai servir se não para ser pisado pelos homens? E Jesus não chamou a igreja para ser pisado pelos homens. Jesus não chamou a igreja para viver, infelizmente, irmãos, baseado na ideia do homem. Jesus chamou a igreja para fazer a diferença e para ser a diferença neste tempo. Aleluia, glória a Deus. Em tempo de coronavírus, em tempo de pandemia, ei, você sabe por que Jesus comparou a igreja como sal? Porque a igreja representante de Jesus, eu e você que está me assistindo, nós, onde você chegar, aquele que tem sabor, ele não precisa falar. O jovem que é a igreja, o adulto que é a igreja, o adolescente que é a igreja, onde ele chega, ele não precisa falar que ele é a igreja. As pessoas o vão reconhecer que ele é a igreja. Por quê? Porque existe algo diferente na vida dele. Você só sabe o sal quando você se alimenta. Se tem sal, se deixa de ter sal. Ei, você que está na faculdade, você que está estudando agora pela internet, às vezes o professor vai falar algo contra o Deus que você serve, o Criador de todas as coisas, porque ela vai falar a respeito de uma filosofia. Mas quando ela vai virar para trás, vai olhar e vai dizer: tem um crente aí, e se eu falar alguma coisa, eu sei que eu vou estar ferindo ele ou ferindo ela. Aleluia. De repente o teu patrão, ele vai até pensar em falar alguma coisa, mas ele sabe que naquela empresa tem um crente ali, tem um cristão, tem uma igreja ali dentro daquela empresa. Não precisa você falar nada, mas ele não vai fazer. Por quê? Porque tem o sal ali, tem algo diferente naquela empresa. Aleluia, aleluia. E o que nós precisamos viver neste tempo, pastor? Um tempo de corrupção. A igreja não é sal da igreja. Jesus não disse: olha, vocês são o sal da igreja. Não, Jesus disse que nós, eu e você, nós somos o sal da terra. Aleluia, glória a Deus. Por que, pastor? Porque viver isso dentro de casa, viver isso na igreja é muito maravilhoso. O sal no saleiro, ninguém vai saber o seu gosto. O sal no saleiro, ninguém vai saber. A Bíblia vai dizer que a igreja, os discípulos, nós somos o sal no mundo. Ou seja, ela não é sal inútil, insípido, não. É sal que coíbe o mal e dá sabor à vida das pessoas. Quando todo mundo estiver na corrupção, a igreja continua marchando, fazendo a diferença nessa terra. Não fomos chamados para pisar. Fomos, não fomos. É para mim, sabe? Jesus, ele vai dizer que ele não morreu e nem ressuscitou. Ele não foi cuspido, ele não foi maltratado, ele não deixou o céu e desceu aqui para o povo dele ser pisado, meu irmão. Não, ele estabeleceu algo. Se João pregou o reino de Jesus nesta terra, aleluia, Jesus deixou a sua igreja para que o seu reino continuasse nesta terra, através da minha vida e através da sua vida. Não podemos nos amoldar por este mundo, não. Apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, ele vai dizer: e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tomem a forma deste mundo. Não se amoldem a este mundo, não. Ah, mas o mundo está dizendo que agora a moda é essa, meu irmão. A igreja não foi chamado para essa moda. A igreja foi chamado para ser sal. A igreja foi chamado para dar sabor, não é para aquilo que o mundo quer que ela faça. Ah, pastor, mas a moda agora é viver isso, a moda agora é fazer isso para conseguir mais telespectadores. Meu querido, Jesus nunca precisou de moda para conseguir telespectadores. Em uma ocasião, quando o povo começou a se retirar,
Ele chega para os seus discípulos e diz: ei, vocês também querem ir? Pode ir. Aleluia, aleluia. Essa é a igreja que Jesus chamou. Ah, pastor, mas estamos em tempo de pandemia. Estamos sim, irmãos, e precisamos da palavra, mas é a palavra do Senhor. É neste tempo de pandemia que Jesus conta com a igreja como sal para fazer a diferença. Aleluia, aleluia. Muitos neste tempo não suportarão a sã doutrina. Por quê, pastor? Porque não basta ser sal, precisa dar sabor. Não basta ser igreja, precisa fazer a diferença. Não pode se amoldar com este mundo, não podemos nos amoldar. Precisamos viver algo a mais que Jesus tem para nós. Jesus não te chamou para ser pisado. Jesus não nos chamou para ser pisado. Jesus não nos chamou para viver sendo pisado pelo nosso adversário. Pelo contrário, o que foi que Jesus disse? Lê para mim, por gentileza, pastor Gideon. Lucas 10 e 19. Olha o que Jesus, para que Ele nos chamou. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Qual é o chamado então, pastor da igreja principal? O chamado da igreja é para pisar e não ser pisada. Só que quando nós nos amoldamos ao mundo, ou quando nós nos envolvemos à corrupção deste mundo, meu irmão, nós ficamos sem identidade, ficamos sem moral para poder combater o pecado. Isso é muito perigoso. Por quê, pastor? Porque quem é culpado não vai poder falar alguma coisa, meu irmão. Como é que você, como é que eu, como é que nós como igreja vamos pregar o evangelho da cruz se nós não vivermos o evangelho da cruz? Como é que nós vamos dar cara a tapa se infelizmente estamos em débito? Como é que nós vamos chegar no mundo e fazer a diferença se o mundo está dentro de nós? Se nós estamos fazendo tudo que o mundo maligno quer. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo não é dele. O mundo jaz no e não do. O mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está se deleitando no pecado. E é neste tempo que a igreja, ela é o sal que tempera, que vai dando sabor, que vai dando a temperança, a igreja que vai se moderando. É neste tempo que a igreja vai fazendo a diferença. Quando vem ideias e mais ideias, quando vem ideologias e mais ideologia, quando vem situações e mais situações, Jesus olha e vai dizer: eu tenho uma igreja lá na terra, eu tenho sal lá na terra, eu tenho sal lá no mundo, que enquanto todo mundo está se levando e se deixando ir para a corrupção, a igreja está fazendo a diferença. Aleluia, aleluia. Senão não teria para que Jesus morrer por mim e por você. Senão não teria para que Jesus sofrer por mim e por você. Para que é que Ele sofreria se não fosse para eu e você, para nós fazermos a diferença, meus irmãos? Meus irmãos, é nesse tempo que parece ser tão difícil que Jesus olha para a igreja e diz: cadê a minha igreja? É nesse tempo que Jesus olha e diz assim: eis que vos dou poder, aleluia, para pisar em serpentes e escorpiões. Jesus não estava dizendo isso para os animais. Jesus estava falando para um sistema corrupto. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Ei, é sistema, é figura de linguagem. Jesus dizendo: olha, vocês vão entrar e vão sair. Se não for para sermos sal, por que foi que os irmãos morreram na igreja primitiva? Se for para nós vivermos ao nosso bel prazer, se não for para vivermos sal, como é que nós vamos ser? Aleluia. Como é que nós vamos viver aquilo que Jesus disse que nós viveríamos? Que verdadeiramente, aleluia, Ele nos daria poder, e nos deu esse poder em pisar, meu irmão. Pisar em serpente e escorpião é sistema terrível. Quando a Bíblia vai dizer isso, está falando de um sistema mundano, está falando de um sistema imperial, está falando de sistema terrível, onde a igreja precisaria entrar, onde a igreja precisaria fazer a diferença.
ia sofrer a retaliação, mas mesmo sofrendo a retaliação, meu irmão, não tem problema, nós vamos continuar marchando como igreja em nome de Jesus. Aleluia. Se você puder dar uma glória a Deus. Jesus te usa para dar sabor a esta terra. Jesus nos usa para trazer o tempero para esta terra. Por quê, pastor? Só que a igreja, meu irmão, só vai ser o tempero desta terra se estiver ligado na videira verdadeira. A igreja não pode fazer a sua vontade própria. A igreja tem um dono. A igreja foi edificada por Jesus. Para eu viver o que eu quero, para que é que eu vou ter um Senhor da minha vida? Se for para eu falar o que eu quero, para que é que eu vou ter um Senhor na minha vida? É por isso que quando o pregador ele faz o apelo, ele pergunta até alguém que quer aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele é Senhor, Ele é Salvador, mas Ele é Senhor da nossa vida. Aleluia. Se for para nós vivermos como nós queremos, para que a gente ter um Senhor que comanda, que governa, que nós sabemos que não sai do controle? É isso que Jesus estava dizendo. Ei, discípulos, ei, igreja, ei, povo de Deus, vós sois o sal da terra. E não é sal para ser insípido, não. É sal que continua tendo toda a essência, que continua tendo todos os elementos. É o sal que Jesus disse: olha, esse sal continua tendo todos os elementos necessários para fazer a diferença onde ele chegar, onde ela chegar. Onde você chegar, aleluia, aleluia, Jesus te dá autoridade para fazer a diferença. Às vezes sem precisar abrir a boca, Jesus te dá autoridade para fazer a diferença. Essa é a igreja que Jesus fundou. Continuando, vós sois, aleluia, a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus disse o quê? Que nós somos o quê? A luz. A igreja é luz. E a luz, ela aponta para uma direção. Aleluia. A igreja tem o poder de salgar. O sal é interno, mas a igreja tem o poder de influenciar externamente, não como sal, mas como luz deste mundo. Aleluia. Se como sal eu influencio quando todo mundo está dizendo assim: olha, você vai morrer, aí aquele que é a igreja diz assim: não, não vai morrer. Ninguém está vendo, mas ele está dizendo: não vai morrer, porque Jesus é a vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Se como sal ninguém está vendo o que você está fazendo, ou ninguém vai ver o que você vai falar, como luz Jesus vai dizer: ei, agora chegou a hora da igreja influenciar externamente. Como sal você influencia interno, mas como luz a influência é externa, meu irmão. Aleluia. Jesus ele vai continuar dizendo: olha, vós sois, não é vocês serão ou vocês foram, não, vós sois a luz do mundo. E não tem como se esconder. A luz, ela existe para se manifestar uma cidade ou uma casa. Qualquer pessoa que passar na rodovia Anchieta aqui vai saber que tem uma igreja aqui. Qualquer pessoa que passar. Por quê? Seja de noite, pastor, aqui, Jardim Casqueiro, nesse horário está acesas as lâmpadas. E quando a igreja se apagar, lá fora tem duas luzes azul, que quando alguém passar vai identificar. E o nome está de branco, para quem passar na rodovia ver que realmente tem uma igreja aqui, um templo aqui. Aleluia. Ou seja, Jesus nos comparou a essa luz. Se a luz é um símbolo de pureza, de conhecimento, de verdade, Jesus vai dizer: ó, os únicos, quando todo mundo estiver vivendo a mentira, quando todo mundo estiver vivendo o engano, a igreja tem o poder de viver
com base na verdade. Aleluia. É um tempo, eu estava dizendo agora mesmo para os irmãos, é um tempo onde você não sabe onde está a verdade. É um tempo onde as pessoas andam, vagam de um lado para o outro, soltam fake news, pessoas dizendo a respeito de cura, a respeito disso, daquilo outro. A igreja de Jesus precisa ser a luz neste tempo. Aleluia. A igreja de Jesus precisa ser a luz neste tempo. Por quê? Porque é a igreja, eu e você, que vamos apontar a direção para onde o mundo precisa ir. Aleluia, 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 aleluia. Se alguém está andando numa rodovia, está procurando uma cidade de noite, o que é que ele vai procurar ver? Alguma luz. O mundo está na escuridão. As pessoas não sabem para onde ir. As pessoas não sabem o que falar mais na mídia. As pessoas não sabem o que dizer mais na mídia. As autoridades estão confusas, não sabem o que dizer. É o tempo do que, pastor da igreja? Aleluia, aleluia. É nesse tempo que a igreja precisa ser a luz. É nesse tempo que a igreja aponta para Jesus Cristo. É nesse tempo que você vai usar a tua rede social para dizer: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus leva para o céu. É neste tempo que a igreja vai ser luz. E alguém vai estar desesperado, vai dizer: quem é esse Jesus? É neste tempo que a igreja do Senhor precisa fazer a diferença. A igreja precisa ser diferente. É nesse tempo que a igreja, que Jesus disse: vós sois a luz, meu irmão. Meu irmão, em tempo de trevas, em tempo de escuridão, aleluia, é nesse berço de cegueira total que alguém está procurando: eu quero uma luz, preciso de uma luz. E quem é que vai mostrar essa luz para essa pessoa? Quem é que vai mostrar essa luz para este mundo? Quem é? Quem é que vai mostrar para este mundo que existe uma esperança? Quem é que vai mostrar para este mundo que eles podem confiar? Aleluia. Quem é que vai mostrar para as autoridades que o Brasil não está acabado? Aleluia. Quem é que vai mostrar para os nossos munícipes que o município não está acabado? Quem é que vai mostrar? Quem é, pastor? Aleluia. Que nesse tempo de guerra política, neste tempo de corrupção, neste tempo terrível, Jesus, ele diz assim: ei, vocês são a luz para este mundo. Vocês, a cidade não pode se esconder. Chegou a hora da igreja aparecer. Houve o tempo de Davi ficar escondido na caverna e no pasto, mas houve o tempo de Davi sentar na mesa e dizer: eu cheguei, estou aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Houve o tempo de Davi ficar lá cuidando das ovelhas, mas houve o tempo de Deus dizer e falar: Davi, vem, porque chegou a hora de você ser luz no meio dos seus irmãos. É esse tempo que Jesus chama a igreja dele. Quando o mundo está caminhando para a morte, a igreja, como luz deste mundo, traz notória vida, que é Jesus Cristo. A igreja como vitoriosa, aleluia, aleluia, mesmo parece que cambaleando, mesmo que aparentemente não esteja suportando, mas a igreja vem, aleluia, dizendo para este povo, dizendo para este mundo: nós temos um caminho. Qual é o caminho? Jesus disse: eu sou. Aleluia, eu sou. Interessante que Jesus, ele vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas aí para a luz ele vai dizer: vós sois. Aleluia. Jesus dá essa característica para a igreja, irmãos, é para nós valorizarmos isso. Ele não vai dizer que nós somos pão, ele não vai dizer nada disso, nós somos caminho, não. Nós mostramos o caminho. Por que, pastor? Porque nós só vamos mostrar o caminho se nós formos luz.
E nós só vamos ser luz se nós estivermos como uma lâmpada no teto, no soquete. A lâmpada na mão, ela continua sendo lâmpada, mas não acende. Mas quando você coloca no soquete certinho e você aperta o interruptor, a energia vai vir, aleluia. E alguém vai dizer: ei, tem uma luz acesa ali. Glória a Deus. Por quê? Porque está em contato, está energia vindo para que aquela lâmpada se acenda. Quem é que traz a energia para essa lâmpada acender, chamada igreja? O Espírito Santo de Deus, através da palavra do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele vai mostrando, ele vai declarando, ele vai nos ajudando a proclamar. A igreja que conhece a verdade deve proclamar aqueles que vivem engano. Então, meu irmão, eu não posso enganar também. Eu preciso viver a verdade, eu preciso mostrar o caminho, eu preciso mostrar a verdade para este povo. Como é que eu vou mostrar? Jesus disse: olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ou seja, então a luz precisa brilhar, a luz precisa aparecer. Aleluia. Não é tempo da gente desanimar, não é tempo da gente esmorecer, é tempo dessa luz. Ei, meu irmão, aleluia, aleluia. Aperta o interruptor aí em nome de Jesus. A energia vai vir. Quem é o Espírito Santo de Deus? Ele não é uma força, ele é uma pessoa. É uma pessoa que está aqui e está aí contigo agora. Aleluia. Essa luz vai brilhar neste mundo de corrupção. Essa luz vai trazer, mesmo em meio à podridão que há no mundo, essa luz ela vai brilhar. Aleluia. Essa luz vai fazer a diferença. A igreja só é luz porque recebe o brilho de Cristo. Por que muitas pessoas, aleluia, o profeta Malaquias vai falar para os sacerdotes do templo, dizendo: todavia vós me roubais. E ainda perguntam no que estão roubando. Aí o profeta vai falar nos dízimos, na oferta, um monte de coisa. Mas o final do capítulo 3 é tremendo, porque ele vai dizer assim: aí vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Escute, olhe para mim, preste atenção. A igreja sem Jesus, ela não tem brilho. O sol, ele é detentor do seu brilho próprio. Não é isso? E a Bíblia vai dizer que Jesus é o sol da justiça. Mas a lua, para ela brilhar à noite, ela depende do brilho do sol, da luz do sol. Se você olhar a lua durante o dia, ela vai estar lá. Ela até aparece, mas sem brilho nenhum, porque o sol é que está dominando. Mas quando o sol se esconde, olha só que coisa, a lua aparece. Quem olhava diz: olha que lua linda. Mas aquela luz não é dela. Aquela luz é o sol que se escondeu para ela aparecer. Aleluia. Como é que a igreja vai se manifestar, pastor, se não estiver ligado na videira verdadeira? O que faz eu e você brilhar é o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. O que faz fazer eu e você ser a diferença é o Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer assim: olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Olha só,
Para que serve o brilho de Deus em mim? Para que serve o brilho de Deus na igreja? Para que serve? Para a glorificação do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus não fez nada para glorificar o nome dele aqui. Tudo que ele fazia e vivia era para glorificar ao Pai. Isso é o reino de Deus. Ei, Jesus trouxe o reino continua. Ele vai dizer assim: olha, que as vossas boas obras, porque más obras não glorificam, mas que as vossas boas obras glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Foi para isso que a igreja foi chamada para este mundo. Nós conhecemos o caminho, nós sabemos quem é a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. João capítulo 8, versículo de número 12. Aleluia, glória a Deus. Olha o que Jesus ele vai dizer. E aí ele traz, dizendo que a igreja também é. Glória a Deus. Pode ler, Gil, por favor. João capítulo 8, versículo 12. Eu encerro com esse versículo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Jesus disse: eu sou o que? A luz do, aleluia, do mundo. Quem me segue não andará em trevas, meu irmão. Só anda em trevas quem quer andar. E como é que eu vou seguir, pastor? Como é que eu vou prosseguir? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aí Jesus vai dizer: se a minha palavra estiver em vós, irmãos, aleluia. Ou seja, é uma conexão, é uma ligação. A palavra de Deus aqui, se você olhar apenas uma Bíblia, mas essa palavra dentro de mim e dentro de você, ela faz essa luz acender. Ela se torna a maior bomba atômica, mas não para destruição, mas para a vida na terra. Como pode, pastor, uma bomba ser para destruição? Como pode um terremoto ser para a vida? Isso é Jesus, meu irmão. Como pode um terremoto trazer libertação? Terremoto é para matar, mas com Jesus é diferente. Aleluia. O terremoto com Jesus coloca as coisas no lugar e liberta Paulo e Silas, ainda o carcereiro e a família dele. Aleluia. Sabe o que é isso, pastor? É a ligação de eu, você e a palavra. Jesus quer andar na luz, é ligado na palavra de Deus. É fazer o que a Bíblia manda, nós fazemos, aí sim nós seremos a luz deste mundo. Aleluia. Se a Bíblia está mandando eu fazer, eu vou fazer. Se a Bíblia está mandando eu viver, eu vou viver. Pode estar todo mundo andando ao contrário, mas eu ando na contramão deste mundo. Por quê? Porque eu estou ligado em Jesus Cristo. Aleluia. Porque muitas pessoas que se chamam igreja estão sofrendo, estão perdendo neste tempo. Olha o exemplo que o hino da harpa vai dizer, acho que é o 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegres, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E olha aí, não te cobrirá pela senda alegre, aleluia, tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória glória em ti,
sempre permanecer. Olha aí que o mundo queres o mundo possa Cristo em te ver. Aleluia. Guarda o contato com o Supremo Ser. Guarda o contato com Deus Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia. A igreja só vai brilhar se Jesus continuar sendo o Senhor. Ei, meu irmão, não é tempo de você desanimar, não é tempo de você esmorecer, não. É tempo do mundo ver Jesus através da igreja. É tempo da igreja ser e fazer a diferença. É tempo da igreja viver essa diferença. É tempo da igreja começar a brilhar, meu irmão. Porque foi que está acontecendo tudo isso? Porque é que estamos passando por tudo isso, pastor? É porque Jesus precisa ser lembrado. Ei, meu amigo, você que está me assistindo, quantas pessoas que por conta desse mal todo voltaram para Jesus dentro da sua casa? Quantas pessoas que trancado dentro de casa professaram e confessaram a Jesus que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida? É através da palavra do Senhor, é através dessa luz que brilha, mesmo em meio às inverdades, mesmo em meio à escuridão, essa luz continua brilhando e raiando. Por quê? Porque o contato nós não deixaremos com o Senhor. Queres ser um bom lutador? Queres ser um vencedor neste tempo? Quer ser sal? Quer ser luz? Ei, não deixe ser influenciado pelas notícias. Não deixe ser influenciado por palavras filosóficas, não. Não deixe ser influenciados, não, por pessoas que estão mandando todo tipo de notícia para você. Você tem uma notícia atual, fresquinha, vinda do céu, aqui ó, chamado Bíblia Sagrada. Aleluia. Que tem uma notícia nova para você a cada manhã, porque a palavra do Senhor é nova a cada manhã. Ah, mas a Globo, isso e aquilo, meu irmão. Você não tem negócio com Globo, seu negócio é com a palavra é a verdade. Josué não venceu vendo noticiário, Josué venceu, aleluia, observando a palavra do Senhor. Elias não venceu olhando para o vento e para a tempestade. Elias só saiu da caverna quando veio uma voz mansa e suave. Você só vai vencer, ei, como igreja, nós só vamos vencer se nós pararmos de sermos influenciados e começarmos a ser a influência para este mundo. Alguém precisa olhar para mim e para você e dizer: como é que em meio a tudo isso você acha força para cantar? Não interessa, não importa como, eu tenho Jesus na minha vida. Ei, o que importa é que Jesus está na minha vida. Quer Jesus para você também? Eu vou orar por você e Jesus vai entrar no teu coração, vai entrar na tua vida, o Espírito Santo de Deus, e o teu nome será escrito no livro da vida. Aleluia. É isso que nós precisamos fazer neste tempo. Mas eu quero que neste momento você que é igreja, feche os seus olhos. Pastor, que difícil influenciar no ambiente onde você está é fácil, mas influenciar no território do inimigo é difícil. Influenciar quando todo mundo está junto é fácil, mas sozinho às vezes é difícil.
A Bíblia diz que o exército de Israel, aquele mesmo exército que já havia vencido muitas batalhas com Saul, esse exército, quando viu o gigante Golias, eles esmoreceram. Foi dado prêmio pela cabeça de Golias, mas mesmo assim os soldados se amedrontaram. Sem menos quer ter tentado, eles não acreditaram. Se amedrontaram por conta da situação. É neste tempo que aparece uma luz. É neste tempo, é no tempo de escuridão. Foi no tempo de escuridão onde não se via uma luz, onde o rei estava desesperado. Aparece alguém que ele não imagina. Quem? Davi. É nesse tempo de desespero que Jesus conta com a igreja. É nesse tempo de desespero que Deus conta com a igreja para ser o sal e ser a luz deste mundo. Eu entendo, eu imagino, com base na palavra de Deus, que nesse tempo onde o mundo está vivendo, que a igreja vai fazer a diferença. Aleluia. Que a igreja de Jesus, através da rede social, através do seu testemunho de vida, através da pregação do evangelho, vai fazer a diferença. É a tua oração. A oração é como sal, ninguém vê, mas você está na tua casa orando. A pregação é a luz, porque é a palavra de Deus sendo transmitida até você. Aleluia. O sal ninguém está vendo, mas está dando sabor. O que mantém, vai manter esse Brasil, é a tua oração, igreja. E que vai manter o mundo é a nossa oração. Vamos para o joelho, vamos orar. Aleluia. Quando mais nós orarmos, mas ninguém está vendo, pastor, assim é o sal, mas está trazendo tempero para o mundo, sabor para o mundo. É a oração na madrugada, é a oração de noite, é a oração de manhã. A igreja está orando, vamos para a oração. Aleluia. Quando o mundo achar que está tudo acabado, não, tem alguém orando. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quando todo mundo achou que estava acabado, tinha alguém orando e cantando no meio do cárcere. O que é que eles estavam cantando? Não sei, mas eu sei que eles estavam cantando e orando. Eu canto e você ora. Por quê? Porque aquele momento era o momento que tinha que fazer. Esse momento é o momento que a igreja vai fazer. Não adianta ficar brigando com política, pastor, não. É o momento da igreja orar pelas autoridades. É o momento da igreja dobrar o joelho e dizer: Senhor. Porque às vezes a gente reclama tanto que não está entendendo nem o propósito de Deus. É difícil, pastor, muito difícil. É dolorido passar, muito dolorido. Mas é o seguinte, é nesse tempo que Jesus tem um propósito. É nesse tempo de processo, onde o mundo precisa reconhecer que existe um Deus. É nesse tempo de processo que a própria igreja precisa reconhecer que existe um Deus. É nesse tempo de processo que Jesus nos chamou para ser a luz. E Jesus vai nos dar força para ser a luz. É Ele, é dele que vem a força. E é Ele que nos faz permanecer firme, porque estamos edificados nele. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te louvamos nesta noite. Sabe, Senhor, ser sal nesse tempo parece ser tão difícil, porque as notícias querem nos influenciar. Ser luz é muito difícil, porque como sorrir, como conseguir falar uma palavra de ânimo se estamos vivendo esse tempo de pandemia? Mas o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá ânimo. O Senhor em tempo de guerra, assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué, assim como o Senhor foi com Abraão, assim como o Senhor foi com esses homens, assim como o Senhor foi com o profeta Elias, assim como tu foste com Davi, quando ninguém suportava, ele foi. Senhor, seja com a tua igreja, seja conosco, nos dando força dos céus, porque muitos pais de famílias estão desempregados,
Muitas pessoas estão passando momentos sem saber como vai viver amanhã. Ah, Senhor, mas não deixa o sorriso sair do rosto. Senhor, não deixa faltar palavra de oração na nossa boca, não, meu Pai. Não deixa em meio à tempestade nós nos lembrarmos que temos um Deus na nossa vida. Não deixa, Senhor. Senhor, que possamos ser o tempero para este mundo. Que quando o mundo estiver reclamando, o sal entre em ação. Que quando o mundo estiver murmurando, a Tua palavra através de nós entre em ação. Que quando o mundo, Senhor, não souber para onde caminhar, ó meu Pai, a igreja, a eclésia, seja o sal fora do saleiro, seja o sal fora do saleiro, seja a lamparina acesa, com azeite na botija, na reserva, para não se apagar essa luz no meio da escuridão. Nem o vento, nem a tempestade venha fazer o meu irmão, a minha irmã desanimar, não, meu Pai. Não é desemprego, não é principado, não é potestade, não é nada que vai nos fazer separar do Teu amor. Pelo contrário, Senhor, a saudade ela vem, mas a maior saudade que nós temos é um dia nos encontrarmos no céu de glória. É do lugar de onde o Senhor veio e soprou das nossas narinas. Senhor eterno, essa é a nossa maior saudade. Mas eu sei que o Senhor continua com o Teu povo, que o Senhor continua com a Tua igreja. Então, Senhor, como pastor nesta congregação, como pastor neste setor agora, eu quero através, ó Pai querido, desta live abençoar os meus irmãos que estão nas congregações cultuando conosco, meu Senhor. Dá força para a Tua igreja, dá força para as nossas lideranças, nos ajude a permanecer firmados na Tua palavra, nos ajude a permanecer dando sabor para este mundo, nos ajude a não nos comprometermos e não vivermos a corrupção que este mundo quer que nós vivamos. Nos ajude, Senhor, a não nos moldarmos a este mundo, mas que o Senhor nos ajude, aleluia, a não nos conformarmos com este mundo, a vivermos a verdadeira metanoia, a vivermos a verdadeira regeneração, a vivermos aquilo que o Senhor Ele tem para a nossa vida, a viver aquilo que este mundo está buscando. Eles acham que estão buscando uma coisa, mas tudo que eles precisam é da Tua presença, meu Pai. Tudo que eles precisam é da presença do Teu Espírito Santo. Portanto, Espírito Santo de Deus, agora eu te peço, visita cada lar, Senhor, aleluia. Visita cada filho, cada filha, visita cada pai, cada mãe, visita cada adolescente, cada ancião, visita, Senhor, aqueles que estão nos hospitais agora, meu Pai, internados. Senhor, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que entra, Senhor, e arranca toda a bactéria, arranca todo o mal, seja no pulmão, seja no organismo. Tu és o Deus que dá vida, vida, vida em tempo onde há aparente morte. O Senhor chamou a igreja, aleluia, para dizer que existe uma vida, e essa vida se chama Jesus Cristo. Através da Tua palavra nós propagamos, ó Pai, a Tua palavra que é o nosso baluarte, a Tua palavra que é a nossa prioridade. Nós propagamos e determinamos e profetizamos, ó Pai, em nome de Jesus, que nenhum mal vai, Senhor, aleluia, destruir a Tua igreja, porque ela está edificada no Senhor dos exércitos. E nós abençoamos agora os Teus filhos, profetizamos e determinamos que viveremos aquilo que o Senhor projetou para nós vivermos, que passaremos por mais essa fase e chegaremos do outro lado e cantaremos o hino da vitória. Aleluia, glória a Deus. Cantaremos, Senhor, que só o Senhor é Deus e que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus Ele venha abençoar a tua vida, que Deus abençoe a tua casa.
Deus abençoe a sua família, meus irmãos. Pois este tempo é o tempo onde Jesus chama a igreja. Jesus chama o sal para sair do saleiro. Jesus chama a lâmpada para se iluminar. Aleluia. Que a palavra do Senhor continue sendo prioridade na minha vida e na tua vida. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos já encerrar nossa live. Lembrando que amanhã haverá a nossa Santa Ceia do Senhor. Haverá a nossa Santa Ceia do Senhor. E eu gostaria de pedir aos irmãos, eu coloquei o horário aqui no banner a partir das 19, mas nós estamos alterando, vamos começar às 18 horas aqui na igreja, porque tem gente saindo do serviço, já pode passar, participar da ceia e ir para a sua casa. É sistema drive, como foi no mês passado. Então, a partir das 18 horas, já estaremos aqui ministrando a Santa Ceia para os irmãos, das 18 às 21 horas, tá bom? Então, diminui uma horário aí, é das 18 às 21 horas, por questão de segurança também, porque estaremos ali na frente, tá certo? E aí, é necessário a gente estarmos na vigilância. Então, vai ser das 18 horas às 21 horas. Por gentileza, os irmãos que estão na live, compartilhem, avisem os seus amigos e familiares. É a nossa Santa Ceia do mês de maio, tá bom, irmãos? Amanhã. E lembrando aos irmãos que continuem sendo fiel a Deus. Você que tiver o seu dízimo, traga o teu dízimo. Amanhã estaremos abençoando a tua oferta. Da mesma forma, a oferta missionária, que temos o envelope da oferta missionária. Vocês dá para ver aqui. Pastor, mas eu não tenho esse envelope. Não tem problema. Você pode trazer a tua oferta missionária, que os missionários, os mobilizadores de missões estarão aqui na igreja com o envelope para entregar na hora para os irmãos, tá? E você vai colocar a tua oferta, vai participar da ceia e vai para a tua casa abençoado e abençoando a obra do Senhor, tá bom, meus irmãos? Conto com a ajuda de vocês, conto com a cooperação dos irmãos desta igreja, que são uma bênção e continuarão sendo uma bênção. Tem nos ajudado e tem feito com que essa obra dê continuidade. Não podemos estar fisicamente juntos, mas estamos aí em espírito, em oração, juntos adorando e bendizendo ao Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Bom, esse é o aviso. Lembrando que domingo é dia das mães, né? Domingo é dia das mães. Deus abençoe. Um feliz dia das mães a todos aí, tá certo? Não podemos estar, minha mãe está até acompanhando a live aqui. Não vou poder estar com ela, o único dia das mães que eu não posso estar com a minha mãe, porque normalmente eu passo com ela, meu pai também, mas para preservação da saúde dela e também dos meus filhos, da nossa família, e é necessário obedecer as normas aí. Mas domingo é dia das mães, que Deus abençoe a todas as mamães, feliz dia das mães a todas. E amanhã teremos a escola bíblica dominical normal, teremos a escola bíblica e depois o culto à noite, um culto em homenagem a todas as mães, uma live em homenagem a todas as mães, tá certo? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, e eu acho que é isso, né, Gil? Mais alguma coisa? Lição de número 6, né? Respeite as hierarquias. Vai ser muito boa essa lição no domingo de manhã, então é isso daí. Quinto mandamento, né? Glória a Deus, quinto mandamento. Então, eu acho que é isso, não tem mais nada. Deus abençoe vocês mais uma vez. Pastor Rafael, Deus abençoe. O Nilton, irmão Calbi, Deus abençoe. Pastor Gideon, Pastor Pereira, que está me assistindo também, tenho certeza. Beijo no coração, Pastor José Pereira. Meus irmãos, e vamos orar pelo nosso irmão João Bosco. João Bosco é um irmão nosso, família tradicional aqui da igreja, esposo da irmã Neide, que está internado, né? Foi ontem de madrugada para o hospital e precisa muito das nossas orações. Está aguardando o resultado de exame, mas está com muita falta de ar, né? Até mandei uma mensagem para ele, mas eu creio que Deus é poderoso para entrar com providência e trazê-lo e restaurar a sua saúde. Aquilo que aparentemente é impossível aos médicos
é possível para Deus. Ele é o dono da vida, o sopro está nas mãos dele. Amém, irmãos? Então vamos estar orando pela vida do nosso irmão João Bosco e os demais irmãos que precisam das nossas orações. Como foi, os irmãos viram no noticiário, foi prorrogado, né? Foi prorrogado o isolamento pelo governo estadual até dia 31 de maio. 31? 31 de maio, né? Era dia 10, mas por conta dos casos que foram aumentando, então foi prorrogado aí o prazo para dia 31 de maio. E aí continuamos orando conforme formos sabendo. Eu gostaria de pedir uma atenção aos irmãos. Muito cuidado, irmãos. Os grupos de WhatsApp, não poste nada sem você ter certeza, por gentileza, viu, irmãos? Tomem cuidado. Por quê? Porque às vezes posta que uma pessoa está lá doente, ou que tem uma cura, ou que alguém entrou com a cura aí, e é tudo fake news. Então, cuidado. Encaminharam para mim, eu vou encaminhar. Não faça isso. Não faça isso. Porque acaba causando mais pânico ainda, quando na verdade a gente já tem tanta notícia ruim, não é verdade? Os nossos grupos da igreja, vamos postar coisas boas. Quando tiver alguma notificação, alguma coisa, nós vamos estar, ou o pastor, ou a liderança do departamento vai estar postando aí, encaminhando aquilo que for ministerial e necessário para que tenhamos uma vida tranquila e pautada na direção da palavra do Senhor. Porque neste tempo vai vir muitas coisas, e se a gente não tomar cuidado, irmão, a gente fica acreditando em muita coisa que na verdade é tudo mentira, e aí acaba causando mais desespero ainda, quando na verdade não é tempo para isso. Amém? Então peço uma gentileza aí aos irmãos que participam de grupos, tomem cuidado antes de postar, né? Tomem cuidado, vamos tomar cuidado. Viu que a fonte é segura, direitinho e tal, aí a gente vai lá. Se for para edificação, poste. Se não for para edificação, não poste não, porque vai entristecer o coração do irmão, né? Então vamos vigiar. Mas Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Os irmãos que são na igreja vão ficar de pé. Deus abençoe o pastor Rafael, pastor da Vila dos Pescadores 2, né, pastor Rafael? Glória a Deus. Vem cá, pastor Rafael, aproveitar. O pastor Rafael está aqui, vai estar orando para encerrar a nossa reunião. E eu creio que é bênção, né? Glória a Deus. Deixa eu limpar aqui para ele orar. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, te exaltamos nessa noite, te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu na tua presença. Pedimos para que as tuas mãos continuem estendidas sobre nós, nos guardando, nos protegendo, visitando aqueles que estão enfermos, meu Deus, dando tranquilidade para aqueles que estão aflitos. Meu Pai, toma nas tuas mãos as nossas vidas, a vida de todos os ouvintes que estão, ó Deus, assistindo essa live. Pai, nos dê uma semana abençoada, um final de semana tranquilo na tua presença. É o que eu te peço, te agradeço, no nome santo de Jesus, amém, e graças a Deus. Estenda a tua mão, mão direita. Glória a Deus, as mãos santas, né, pastor José Pereira? Estenda a tua mão assim. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, nosso eterno amigo e companheiro, repouse sobre todo o povo de Deus. E que todos digam amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, você e a sua casa, a sua família aí, em nome de Jesus.